Carol se vira de costas para os dois e Arthur e Natasha vão indo para a mesa deles. Mas Natasha vê Carolina e diz que faz tempo que ela não vê a megera. Arthur diz que a megera parece estar bem. Carolina diz que está tentando reconstruir a sua vida. Natasha diz que eles também. Carolina diz que Arthur não consegue ficar sozinho e que ele não mudou nada. Natasha diz que ele mudou sim e que Carol não vai atrapalhar eles. Pietro volta com Gabriel e Carolina sai da conversa. Arthur pergunta para Pietro quem é o garoto e Pietro diz que é o menino que Carol está querendo adotar e sai da conversa. Germano vai dizendo sobre a possível gravidez de Lili, mas a ricaça se irrita e diz para eles mudarem de assunto e garante para o marido que não está grávida. Germano diz que os anos só fizeram bem a Lili e diz que ama ela. No bistrô, Natasha vai falando que parece que Carolina conseguiu o que queria. Arthur diz que a megera parece estar disposta a dar um novo rumo na vida dela. Natasha diz que não está interessada na vida de Carolina. Arthur se desculpa e fala para eles esquecerem tudo e que essa noite é só deles. Na mesa de Carol, Pietro diz que a amiga ficou incomodada com o novo casal, Arthur e Natasha. Carolina diz que já viu este filme. Pietro diz que Carolina nesse filme fez o papel da vilã, mas a megera garante que mudou e que tem outras coisas para se importar. No quarto dos sobrinhos, Carolina vai vestindo Gabriel e o menino diz que tem que tomar o remédio. Carolina pega na bolsa e pergunta para o que serve. Gabriel diz que é para ficar forte. Ele toma e o menino diz que o dia dele foi muito legal. Carolina diz que está na hora de dormir e começa a cantar uma música que seu pai cantava para ela para o menino dormir. Dory então entra no quarto e vê a irmã cantando e também começa a cantar. O menino começa a bocejar e acaba dormindo. Dorinha pergunta se a irmã está feliz. Carol diz que muito e Dorinha diz que também está. Arthur chega com Natasha no seu quarto e a ex-mulher dele diz que faz tanto tempo que eles dormiram juntos naquele quarto. Arthur diz que eles eram outras pessoas. Natasha pergunta se eles conseguem e Arthur diz que eles só vão saber se eles tentarem e começam a se beijar. No dia seguinte, Arthur e Natasha acordam na cama e Natasha agradece pela noite e diz que foi a melhor noite dela nos últimos dias. Arthur diz que Natasha podia ter sido menos honesta e mais romântico e fala para ela falar em meses e anos. Natasha revela que quis dizer que Arthur foi muito bom para ela nesse meio do sofrimento. Arthur diz que foi uma noite maravilhosa. Natasha diz que tá na hora de voltar para a vida real. Arthur diz que a vida real dele pode ser com ela, mas Natasha rebate dizendo que a vida real dele pode ser com qualquer uma, desde que ele não esteja sozinha e que não encare o que ele sente. Arthur pergunta quem gosta de sofrer, e Natasha diz que ninguém, mas que ele tem que encarar e diz que ela precisa fazer isso para continuar a vida. Ela ainda diz que prefere ser amiga de Arthur do que amante dele. Arthur pergunta se isso é um pé na bunda. Natasha diz que eles merecem mais do que um amor de consolação. Arthur diz que tá virando especialista em levar fora de mulheres incríveis. Ele ainda fala para abraçar Natasha e ela acaba cedendo. No carro, Lili fica escorada no banco, parecendo estar passando mal. Silas pergunta se eles vão para casa e Lili diz que sim, mas pede para ele passar na farmácia antes. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você gostou que Carolina está tentando adotar uma criança ou se ela deveria acabar a novela sozinha. Deixa sua opinião aqui nos comentários. No apartamento de Arthur, Maurice, Estelinha e Jojo vão tomando café da manhã e Cida fala para eles deixarem Natasha e Arthur em paz.
Arthur e Natasha aparecem e Estelinha diz que eles estão preocupados com o futuro do filho e da nora rica. Cida diz que lá em Curicica eles chamam isso de fofoqueira. Jojo pergunta se já pode atualizar o status de relacionamento da mãe. Natasha nega e revela que ela e Arthur só vão ser bons amigos. Jojo sai furiosa e Natasha vai atrás da filha. Estelinha pergunta o que ele fez de errado. Arthur diz que não é Natasha que ele ama. Morrice diz que ele pode amar. E Estelinha diz que Natasha é muito rica e que eles estão interessados no futuro do filho. Arthur diz que mais uma palavra e ele coloca os pais na sarjeta. No quarto, Jojo pergunta por que os pais não podem ficar juntos. Natasha diz que eles tentaram, mas que isso não vai fazer eles felizes. Jojo diz que só queria uma família. Arthur entra no quarto e diz que eles já têm uma família e que eles têm um amor de verdade. Jojo pergunta se os pais vão continuar sofrendo pela Elisa e pelo Steve. Arthur diz que isso vai passar. Natasha diz que ela vai para um hotel até resolver todos os papéis da separação. Jojo então pede para eles três sempre fazerem um programa juntos toda semana. E os dois acabam aceitando. No bairro de Fátima, Zé Pedro chega com um contrato tudo certinho. E Dorinha diz que agora a irmã tem uma loja. Carolina diz que na loja eles vão precisar de uns ajustes nas roupas e pergunta da máquina de costura que ela e Dorinha tinham. E também pergunta se Dorinha quer trabalhar com ela. Dorinha aceita e fala para eles verem o apartamento novo dela. No apartamento novo de Carol, ela diz que tem um quarto sobrando e pergunta se Gabriel gostaria de morar lá. O menino pergunta se Carol quer ser a mãe dele. Carolina responde que é tudo que ela mais quer. Maria e João levam o menino para dentro e Zé Pedro diz que a cunhada não deveria falar isso para o menino, mas Carol diz que não se aguentou. Jonatas chega com Elisa numa bicicleta e os dois caem, mas acaba dando em beijo. Leila aparece e cumprimenta Elisa e diz que ficou surpreso. Elisa diz que eles estão juntos. Leila diz que sabia que isso ia acontecer e que ela está em outra e sai. Elisa diz que aposta que é com o safado do Rafael. Leila diz que ela tá sozinho mesmo e vai embora. Elisa diz que Leila deve estar indo para o Rafael. Jonatas fala para deixar Leila de lado. No quarto de Lili, a ricaça sai do seu banheiro com uma cara de espantada e com um teste de gravidez na mão. Dona Eusébia aparece de repente e pergunta se é teste de gravidez. Lili diz que acabou de fazer e Eusébia pergunta qual o resultado. Lili revela que está grávida e que isso não é possível e diz que está apavorada. Eusébia se desculpa e pergunta de quem é esse filho. Lili diz que é óbvio que é do Germano. Eusébia diz que Germano vai ficar muito feliz. Lili diz que isso acontece depois de tudo que aconteceu com Sofia. Eusébia fala para ela deixar Sofia descansar em paz. Lili diz que ela tinha que ser avó e não mãe e implora para a empregada não contar nada para ninguém. Ela ainda fica dizendo que não sabe o que vai fazer. No estúdio de Rafael, ele vai falando que depois que ele melhorou, Leila sumiu e pergunta se é impressão dele ou ela está bolada com alguma coisa. Leila diz que encontrou Jonatas e Elisa juntos, mas revela que foi ela que terminou com ele. Rafael pergunta por que ela está assim e Leila revela que sabia que isso ia acontecer, mas que foi falar de trabalho e pergunta se Rafael está disponível. Rafael diz que para ela sempre. A menina então explica que vai fazer uma matéria sobre padrões de beleza para Totalmente Demais e que queria que Rafael fosse o fotógrafo dela. Rafael diz que está dentro. No Flor do Lácio, Jonatas vai ajudando Riscado e Germano chega perguntando se ele mudou de emprego. O Carrapato revela que está dando uma ajuda para Elisa. Germano diz que ele foi cumprimentar a filha. A menina aparece com empadinhas e revela que ela e Jonatas estão namorando. Germano diz para Jonatas cuidar direito da filha. Jonatas então diz que, modéstia à parte, ele tem uma pegada boa.
Germano finge estar bravo, mas depois ri só para assustar Jonatas. Já à noite, Hugo chega no Flor do Lácio e pergunta qual é o prato do dia. Gilda diz que é rabada e Hugo diz que adora rabada, mas com todo respeito. Eles entram na cozinha e Carlinhos diz que o chato do Hugo está lá de novo. Daisy diz que ele é só um amigo de Gilda e Elisa apoia a irmã. E Carlinhos diz que quando o pai voltar, Hugo vai ver só. Na mansão, Germano chega com empadinhas e entrega para Lili, mas a ricaça diz que só o cheiro já deixa ela enjoada, mas que vai passar. E Germano fica estranhando a situação. Na casa de Hugo, Débora pergunta onde a irmã está indo. Sandra diz que vai fazer uma presença VIP com Fabinho e pergunta se Charles não devia estar trabalhando. Ele diz que está de folga e Sandra diz que hoje a giripoca vai piar e deseja boa sorte e sai. Charles então começa a beijar Débora, mas eles sentem uma água nos pés e percebe que tem um vazamento. Eles então descobrem que Sandra deixou a torneira da banheira aberta. Débora vai tentar abrir o ralo, mas acaba caindo na banheira e Charles também cai junto com ela. Débora, toda molhada, tira a camisa e Charles fica babando nela. Ela então começa a beijar o namorado. Já na cama, Charles pergunta se Débora não vai pedir para ele parar. E a menina nega e eles voltam a se beijar. Depois do ato, Débora pergunta se Charles não vai perguntar para ela se foi bom para ela. Charles diz que quer saber se foi do jeito que ela esperava. Débora diz que já tinha estudado sobre e que sabia que ela poderia até ter cãibras, mas que não foi como ela esperava. Charles fica preocupado e Débora diz que foi como ela queria e não sabia, porque foi com amor. Ela ainda pergunta se ele quer dormir com ela hoje. Charles diz que nem precisa perguntar e beija a namorada. No dia seguinte, Hugo vai tomando café e Débora aparece e cumprimenta o pai. Charles fica espionando e a menina então faz um sinal para Charles ir até lá. O menino cumprimenta Hugo e pergunta se pode tomar café. Hugo diz que pode e que ele chegou cedo hoje. Débora diz que na verdade Charles dormiu ali hoje. Hugo se engasga e diz que se ele dormiu lá, quer dizer que os dois... Hugo se levanta e diz que a menina dele cresceu e fica emocionado, mas Débora manda ele parar com isso. Sandra também chega de uma festa no apartamento e diz que saiu em cada foto no Neotop. Ela então percebe a presença de Charles e pergunta se rolou o que ela está pensando. Hugo diz que Débora virou mulher. Cassandra dá um surto e diz que a bebê dela cresceu. Hugo comemora com Charles e diz bem-vindo à família. O telefone de Hugo toca e ele vai atender. Sandra diz para Charles pegar alguma coisa na cozinha e a maluca pergunta para Débora se Charles é tudo isso mesmo. Charles vai para a cozinha e Sandra pergunta se Débora está feliz. E a irmã diz que está muito feliz e as duas se abraçam. No orfanato, Carol chega com Gabriel e o menino diz que gostou do passeio, mas que ele não quer ficar mais ali e pede para Carol jurar que ela vai voltar. Carolina jura e Gabriel diz que ninguém nunca quis ficar com ele e sai. Ele então encontra com Cláudia e a mulher cumprimenta ele e fala para ele lá fora brincar. Gabriel então se despede de Carol com um abraço e diz que volta para buscar ele. Ele sai e Carolina diz para Cláudia que ficava logo com o menino. Cláudia diz que este dia está mais perto do que nunca. Carol pergunta sobre os remédios e mais uma vez Cláudia diz que é só uma vitamina porque ele gasta muita energia. No Flor do Lácio, Hugo chega e cumprimenta todo mundo. Carlinhos diz que Hugo está lá de novo. Elisa diz que foi ela que ligou para Hugo e que é para o irmão parar de implicância. Hugo se aproxima de Elisa e a ruiva revela que queria assistir à competição do irmão de Wesley. Hugo diz que fica no Flor do Lácio sem problemas. Elisa agradece e diz que Gilda só não quer ficar com Hugo por causa das crianças. Hugo diz que entende Gilda. Elisa diz que uma hora ou outra as crianças vão ter que entender. Gilda aparece e o clima romântico se instaura. E Elisa diz que a mãe sempre fica boba ao ver Hugo. E eles então vão para a cozinha.
Na casa de Rosângela, Wesley vai apressando a mãe e Rosângela aparece toda arrumada. Bola diz que parece que a mãe vai para uma festa e Jonatas diz que é Floresval quem vai gostar. Jonatas ainda diz para eles irem indo porque ele vai esperar a ruiva chegar. Todos descem e Rosângela fica para falar com o filho. Ela diz que não consegue ficar tranquila com o filho namorando Elisa. Jonatas muda de assunto e pergunta da mãe e do padrasto. Rosângela diz que sempre gostou de Floresval, mas que fica com o pé atrás de namorar com ele. Jonatas diz que Floresval mudou. Rosângela diz que Elisa também vai ter que mostrar que mudou. Na competição de Wesley, Janaína pergunta se o menino está nervoso. Ele diz que está uma pilha de nervos e Jenny dá uma água para o irmão se acalmar. O treinador então aparece e diz que está chegando a hora dele e que é para ele ir aquecer. Mas antes, Jana dá boa sorte para o namorado. Wesley agradece ela por tudo e vai para o aquecimento. Na torcida, Floresval vai mandando todo mundo bater palma para o filho. Ele ainda diz que Jonatas está rindo à toa. Jonatas diz que hoje é só alegria. Floresval diz que ele só está assim por causa dos conselhos dele. Jonatas diz que já agradeceu e pergunta o que ele está querendo. O malandro pede ajuda do enteado com Rosângela. Jonatas diz que Rosângela diz que tá difícil de confiar em Floresval e diz que o único jeito dela confiar nele é ele casando com Rosângela. Bola fala para eles pararem de fofocar e se concentrar na competição. No Flor do Lácio, Gilda diz que é tão bom quando eles têm uma folguinha, porque assim eles conseguem respirar. Hugo se aproxima dela e pergunta até quando eles vão conseguir se segurar. E diz que olhando assim, ele vê que Gilda sente a mesma coisa que ele. Gilda diz que não quer mais brigar com os filhos por causa do relacionamento dela com Hugo. Hugo diz que Elisa acha que nunca mais Gino volta e que eles vão ficar vendo a vida passar e que as crianças vão ter que se conformar com isso. Hugo revela que a vida passa muito depressa e que eles têm que tentar e pede para ela dar uma chance para eles dois e diz que ama Gilda. Gilda diz que também ama ele e que vai tentar dar uma chance para Hugo e para eles. Os dois se beijam, mas Carlinhos chega no Flor do Lácio e manda Hugo largar da mãe dele, empurra Hugo e diz que quer seu pai. Ele então sai correndo pelo bairro de Fátima. Ele quase é atropelado e o menino some. Hugo e Gilda ficam preocupados e saem para procurar ele. O menino vai subindo a escada e acaba esbarrando em um moço e pede desculpas. Mas ao olhar para cima, ele vê Dino, que fica encarando o filho. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!